dos pontos que mais gera ansiedade no tratamento da fertilização in vitro é a estimulação ovariana controlada. E é sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou a doutora Camila Vidal, uma das médicas especialistas em reprodução humana do Cefep. A estimulação ovariana controlada para fertilização in vitro é o uso de alguns hormônios, injeções e comprimidos para estimular o crescimento dos folículos, estruturas que guardam os óvulos, e dessa forma tentar o amadurecimento, o preparo de um número maior de óvulos para o momento da coleta. Essa etapa gera muitos anseios, dúvidas, preocupações e nós vamos responder 5 das principais no vídeo de hoje. A primeira pergunta é sobre quando começa e quanto tempo dura a estimulação ovariana controlada. Essa etapa se inicia na menstruação, preferencialmente até o 3º, 4º dia do ciclo da mulher. No caso de mulheres que usem anticoncepcional, o início do tratamento deve ser programado com a equipe que fará o segmento do tratamento. Em caso de mulheres com ciclos irregulares ou ausência de menstruação por muitos períodos, pode ser necessário, inclusive, o uso de medicações que induzam a menstruação para o início da estimulação dos ovários. Após iniciada, essa etapa leva em média 10 a 12 dias e é recomendável que sejam feitos alguns exames de ultrassom para acompanhamento da resposta dos ovários, velocidade de crescimento dos folículos e número de folículos em crescimento. Dessa forma, é possível entender como a resposta está acontecendo e fazer alguns ajustes que possam ser necessários no tipo e dosagem de medicação, por exemplo. A segunda pergunta mais frequente é: o que eu posso sentir durante a estimulação ovariana controlada? Geralmente, essa etapa costuma ser bem tranquila para a maior parte das mulheres. O uso dos hormônios pode trazer alguns sintomas semelhantes ao da TPM, a tensão pré-menstrual. Então, alguns sintomas podem acontecer, como por exemplo, dor em baixo ventre, sensação de peso, de distensão abdominal, cólicas de leve intensidade, sensibilidade nas mamas, dor de cabeça, alterações de humor. Esses sintomas podem acontecer em graus variáveis e podem inclusive não estar presentes durante a estimulação. Nessa etapa também, a mulher pode fazer uso de medicações que já esteja habituada para tentar controlar esses sintomas. Importante lembrar que sempre é recomendável que você reporte os sintomas e dúvidas que surjam durante o tratamento para a equipe que esteja te acompanhando. A terceira pergunta, dentre as mais frequentes, é: se eu ovulo regularmente, tenho uma reserva ovariana normal, por que eu preciso estimular os ovários para a fertilização in vitro? O que acontece é que quando estamos em um ciclo natural, em um ciclo espontâneo, o nosso ovário tende a recrutar às vezes 2 folículos para crescerem, para que ocorra a ovulação de forma espontânea. Já no tratamento da fertilização in vitro, o objetivo do uso dos hormônios é fazer com que esse recrutamento seja de um número maior de folículos, se possível, para que dessa forma possamos tentar um número maior de óvulos maduros no momento da coleta. Então, a estimulação dos ovários serve para tentar fazer crescerem aqueles folículos que não cresceriam em um ciclo espontâneo. A quarta pergunta, das mais frequentes quando o assunto é a estimulação ovariana, é: fazer uma ou mais estimulações acelera a redução da minha reserva ovariana? E essa é uma dúvida muito comum, porque quando falamos em estimular ao máximo os ovários, em tentar ter um número maior de óvulos, pode-se gerar a percepção de que com isso nós estaremos reduzindo a quantidade de óvulos disponíveis ao longo da vida. Porém, como conversamos na pergunta anterior, a estimulação dos ovários recruta folículos que não cresceriam em um ciclo espontâneo. E nossos folículos tendem a ter como se fosse um prazo de validade, ou seja, se eles não foram recrutados para crescerem naquele ciclo, eles entram em degeneração, o que costumamos chamar de atresia folicular. Por isso, na estimulação dos ovários, nós utilizamos os óvulos que não seriam utilizados em um ciclo espontâneo e que seriam degenerados. Dessa forma, nós não interferimos na reserva ovariana. A quinta e última dúvida que vamos esclarecer no vídeo de hoje é:
Preciso mesmo utilizar injeções para estimulação? Essas injeções precisam ser todos os dias na clínica? Com relação ao uso de injeções, os protocolos podem ser variáveis, então podem incluir um número maior ou menor de injeções. E isso vai depender do protocolo de cada clínica, da reserva ovariana da mulher, do padrão de resposta a uma possível estimulação anterior e deve ser avaliado sempre de forma individualizada. Porém, no contexto geral, uma injeção costuma ser muito importante, que é a injeção final do tratamento. Essa injeção é responsável pelo disparo da ovulação, por isso recebe o nome de trigger. Quando os folículos estão crescendo, o óvulo está grudado na parede do folículo. Ao fazer essa injeção e acontecer o disparo da ovulação, é o que vai fazer com que o óvulo se solte e esteja disponível, preparado para o momento da coleta. Então, normalmente, no mínimo essa injeção final será utilizada. Porém, existem protocolos que envolvem o uso de injeções diárias desde o início da estimulação, em dias alternados, 1 a 2 injeções por dia e, como falamos anteriormente, isso pode variar e é importante que seja avaliado individualmente. As injeções costumam ser tranquilas do ponto de vista de aplicação, porque elas são, na maioria das vezes, subcutâneas, semelhantes àquela agulhinha de insulina. Então, a própria paciente pode aplicar desde que tenha sido devidamente esclarecida e orientada para o procedimento. Essas foram 5 das principais dúvidas mais comuns da estimulação ovariana para fertilização in vitro. Se a sua dúvida não foi respondida ou se você tem outras sugestões de conteúdos para o canal, deixe seu comentário no nosso vídeo, nas redes sociais, que prepararemos novos vídeos e novas informações para vocês. Para acompanhar essas respostas às outras dúvidas e outros conteúdos, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação.